Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. E a partir de agora você terá os melhores momentos do nosso programa em reprise. Temas de hoje: menopausa, com o ginecologista Celso Pereira Barreto. Vacinação complementar, com o pediatra Wilson Kenuti Ota. A psicóloga Michele Maimoni é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimoni é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimoni também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimoni, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimoni está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimoni e Dr. Nelson Maimoni, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Muito bem, o tema em pauta agora é menopausa, com o ginecologista Celso Pereira Barreto. Celso, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Da mesma forma, é um prazer estar aqui conversando com você e com o nosso público. Muito bem, o Celso, bom, ele é, além de ginecologista, né, brilhante ginecologista que é, ele é um excelente tenista e sem nos lembrarmos que ele também toca na noite, ele é um músico de excelentes qualidades, né? Não é, Celso, como é que surgiu essa ideia de tocar na noite assim? Isso aí não surgiu essa ideia, faz parte de mim. Eu sou músico, nasci músico, minha família é de músicos, desde criança eu mexo com música. Quando eu me lembro de mim garoto, eu já lembro de mim sentado na bateria dos meus primos, no piano da minha avó, cantando com as minhas tias. E aí tocar para mim foi natural. Quando caiu um instrumento na minha mão, eu comecei a mexer, e acabei fazendo, acabei gostando. Faz parte, é como um braço meu, uma perna, sei lá, eu não consigo me ver sem a música, sem ter um instrumento do lado. Então eu consigo exercer isso com alegria. Para mim é legal para ser músico, tocar. A gente tem, inclusive, a oportunidade, uma vez por ano, pelo menos, a Sociedade Médica, ela organiza, né, uma homenagem, né, a um determinado autor, né? E vários foram manejados durante esses anos todos, e o Celso ele participa ativamente na organização desses recitais, não é, Celso? Nós já temos 10 anos fazendo essas reuniões anuais aí. Esse ano eu já vou convidar você, minha ouvinte aí, meu telespectador, que nós vamos fazer hoje o tema desse ano é o Roberto Carlos, que está fazendo 50 anos de carreira. Então será em outubro no Teatro Marista, você já pode agendar aí, lá pro dia, eu não sei direito o dia, mas é no fim de semana do dia 25, eu não sei exatamente, de outubro, né? Mais ou menos dia 25 de outubro, então nós vamos apresentar o Show dos Médicos esse ano,
Roberto Carlos, você pode agendar na sua agenda aí, você pode já marcar, deixar já certinho, que eu sei que você vai estar lá, que você não perde um, e nós já estamos no nosso 10º ano, vamos continuar fazendo aí. Celso, vamos agora, o que interessa dentro da área ginecológica, né, que é a tua área de atuação mais importante, né? Sem dúvida. Menopausa. Então, esse é um tema importante, porque nenhuma mulher quer entrar na menopausa e quando entra reclama muito, quer dizer, fica aquela coisa de estou envelhecendo e tudo, não sou mais como era antes. Isso não é uma verdade, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande, a gente consegue fazer grandes coisas, manter a mulher jovem e com os medicamentos ela consegue ficar jovem muito tempo, né? Então é importante que a gente converse sobre isso, né? Principalmente para aquelas que estão chegando nessa idade aí, então já começam a se preocupar e a gente já pode dizer que existe um arsenal grande para a gente fazer para manter a mulher no mínimo como ela está. Celso, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador. Doutor, tem idade certa para entrar na menopausa? Tem idade certa, mamãe, quer dizer, é entre os 40 e os 50. É uma idade certa entre essa idade. Não tem exatamente, cada mulher é diferente, e então é entre os 40 e 50, mais propriamente, perto dos 45 anos, 46 anos mais ou menos, é que a maior parte das mulheres chega na menopausa. Lembrar que a menopausa é um período, não é um dia, é um período, quer dizer, quando começa a haver o declínio da função ovariana, a mulher começa então a entrar na menopausa. Então ela começa muitas vezes com alterações da menstruação, alguns calores, algumas modificações, que isso já é chamada menopausa, quer dizer, do tempo que vai desde do início das modificações do ciclo menstrual até ela entrar mesmo na menopausa e se estabelecer, né? Quer dizer, a menopausa seria a parada da menstruação. Então esse período todo é chamado de menopausa, né? E é próximo dos 45 anos na mulher brasileira, mas tem mulher que começa com 40 anos, 42, e mulheres que estão com 50 e poucos anos menstruando normalmente e regularmente. Mas a maior parte das mulheres é em torno de 45, 47 anos. Uma das áreas mais importantes da medicina é a medicina preventiva, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Isso funciona muito bem em medicina, né? Muitas doenças podem ser remediadas se fosse feito um tratamento preventivo. Bom, na menopausa, isso funciona? Não como prevenção da menopausa, porque a mulher nasce com uma quantidade de sementinha, vamos dizer assim, as sementinhas que ela engravida, ela nasce com uma quantidade finita. Todas as mulheres nascem mesmo com um número de sementinhas. Elas vão gastando essas sementinhas até eu entrar na menopausa. Até que gastam todas e a mulher então entra na menopausa. Então não tem como prevenir, porque ela vai gastando todo mês uma quantidade de sementinhas. Todo mês, quando ela menstrua, ela gasta um monte de sementinha. Então não tem como prevenir isso. Isso está determinado geneticamente, é uma coisa que vem, que a gente não tem como interferir, não tem como prevenir ou postergar ou deixar para depois a menopausa. Mas dá para prevenir no sentido das doenças que incidem aí nessa época. Os problemas de mama muito frequentes, as distúrbios menstruais, e isso dá para a gente prevenir e ajudar, mas não existe como prevenir ou alterar a época que chegará a menopausa. Mas nessa época, como incidência de doenças, principalmente de mama, hoje muito frequente, de útero, os problemas de sangue, os problemas de colesterol, a pressão alta, o excesso de peso, essa época é uma época muito importante como prevenção da saúde, não propriamente da medicina, da menopausa. Vida sexual e menopausa. Vida sexual permanece igual porque o desejo sexual permanece o mesmo. O que ela pode mudar é alguma coisa do organismo dela, é um outro ritmo, uma outra resposta, mas o desejo sexual não tem dúvida que permanece o mesmo. Obrigado, Celso, pela sua participação. Prazer estar aqui, Maimone. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A minha profissão é muito gratificante. O nosso trabalho é em cima de resultados.
Por isso, busco para Maringá sempre a melhor tecnologia para nos auxiliar. Esse trabalho é repleto de esforços, pessoais, tecnológicos, mas também de resultados. Vale a pena ser médico. Provisão. Simplesmente o melhor para os seus olhos. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e como nosso convidado nós temos o pediatra Wilson Kenitiota, que vai falar sobre o tema vacinação complementar. Wilson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso, é uma honra estar no seu programa. Muito bem, o Wilson, vou resumir o currículo do Wilson aqui. Ele é formado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, é especialista em Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, especialista em Terapia Intensiva Pediátrica pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e tem residência médica em pediatria pelo Hospital Servidor Público do Estado de São Paulo e também em Terapia Intensiva Pediátrica no Hospital Infantil Menino Jesus de São Paulo e é membro, é claro, da Sociedade Brasileira de Imunizações de Pediatria. Muito bem, com esse extenso currículo, vamos agora resumir uma doença que é interessante, inclusive, dentro da nossa infância, que é a varicela, né? A varicela é uma doença que toda criança deve ter, Wilson? É uma doença inofensiva? Antigamente se acreditava nisso, né, que era uma doença que todo mundo deveria ter enquanto pequeno, porque era uma doença inócua e que evitaria de ter isso no futuro, assim, na idade maior, no adolescente. Mas hoje em dia nós sabemos que uma pequena porcentagem, graças a Deus, os casos de varicela são mais complicados, né? Inclusive ele causa uma imunodepressão muito importante em alguns pacientes, levando a infecções secundárias e quadros muito graves. Por exemplo, de uma pericardite bacteriana, um quadro de septicemia, pneumonia bacteriana importante, seguido, no caso, causado pela imunodepressão, causado pela varicela. E, em alguns casos, também pode causar quadros causados pelo próprio vírus. Por exemplo, uma meningoencefalite, levando inclusive a sequelas, né? Então, é interessante que a gente tinha esse conceito, né, que era bom ter nessas doenças, né? Na verdade, não é bom, né? Bom, e nesse caso, existem vacinas para varicela? Tem, nós temos vacina contra a varicela. Infelizmente, essa vacina ainda não faz parte do calendário vacinal oficial, tá? Mas é uma vacina que pode ser administrada a partir dos 9 meses de vida. Até os 15 anos é apenas uma dose, a partir dos 15 anos são 2 doses que têm que ser dadas para... E confere praticamente uma defesa definitiva, uma proteção em torno aí de 90%. Interessante saber que a varicela tem vacina, é fundamental isso. Sim. Hoje em dia ainda nós vemos muitos casos assim de pequenos surtos em escolas, né, quando vem vários pacientes da mesma escola com varicela, né, coisa que poderia ser evitado, pelo menos em grande parte, pelo uso da vacina. Bom, a gente sabe, na verdade, que existem vários tipos de hepatites, né?
no caso especificamente da hepatite A, ela é perigosa, assim? Existe um conceito popular, né, basicamente, de que a hepatite A ela é menos perigosa do que a hepatite B. Até porque existe uma vacinação obrigatória pela rede pública da hepatite B e porque na maioria dos casos realmente a hepatite A é um caso frusto. Mas existe o quadro que nós chamamos de hepatite fulminante, que é aquele quadro de hepatite que pode levar ao óbito, né? Esses quadros, da maioria das vezes, uma grande porcentagem é pela hepatite A. Tá certo que a hepatite B é o que mais causa complicações tardias, como cirrose hepática, e ele é um pouco mais difundido, mas também existe o quadro agudo da hepatite A, que é um quadro perigoso. Bom, é interessante, é claro, saber se a rede pública, né, disponibiliza essas vacinas. Não, a hepatite A também, infelizmente, não faz parte. A hepatite B, sim, faz parte da vacinação, já é feito nas primeiras 12 horas de vida, logo no berçário, já no nascimento do neném. Bom, agora uma pergunta do nosso amigo telespectador. Doutor, o que é HPV? O HPV, a sigla, é uma sigla que significa o papiloma vírus humano, né? Esse vírus, ele é responsável por cerca de 99% dos casos de câncer de colo de útero, né? Existem cerca de 100 sorotipos diferentes, tá? Desses 100 sorotipos, mais ou menos 30 sorotipos estão relacionados com o câncer de colo de útero. E a novidade é que agora nós temos uma vacina que é capaz de prevenir em cerca de 80% dos casos de câncer de colo de útero. Uma vacina contra o HPV. Bom, é importante, inclusive, lembrar, né, que essa doença é uma doença seríssima, né? E os adolescentes, aqueles que têm o chamado sexo casual, está na moda esse termo hoje em dia, né? Sexo casual. Muito bem, acabam adquirindo, porque muitas vezes, além de adquirir essa doença que é o HPV, a AIDS está aí também, né? E outras doenças venéreas, sífilis, por exemplo, é um outro exemplo, né? Facinho de ter essas doenças. E o interessante é que no HPV, uma vez eu entrevistei um ginecologista no nosso programa aqui, ele disse que o uso de preservativo, no caso, né, das famosas camisinhas, não evitava o contágio pelo HPV. Então, é importante lembrar isso, hein? Cuidado com seus parceiros, meus amigos adolescentes. E outros também, né? Temos que ter um cuidado muito sério com a saúde. A vacina, então, algo recente dentro desse contexto? É recente. O tempo de existência está em cerca de 2 anos, mais ou menos. Sim, para a gente tentar entender qual é a relevância da diminuição dos casos do câncer de colo de útero, basta saber que por ano, mais ou menos 500 milhões de mulheres são contaminadas, adquirem o câncer de colo de útero, e cerca de 500 mil casos novos por ano, sendo que mais ou menos 250 mil óbitos por ano. Então é muito relevante a casuística do câncer de colo de útero, né? Bom, e a vacina, é claro, do HPV, ela não engloba todos os... Não, a vacina mais difundida, ela engloba 4 sorotipos diferentes, a 16, a 18, a 31 e a 45, que é responsável por 80% dos casos do HPV. Muito bem, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador. A coqueluche deve ser prevenida na adolescência? Pode. Na verdade, essa pergunta é bem oportuna. O que acontece é que nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos, tem acontecido muitos casos de coqueluche na faixa etária do adolescente. Ocorre até porque existe uma grande lacuna entre a vacinação básica que é feita no lactente. Depois, para você poder fazer de novo a vacina da coqueluche, a partir dos 7 anos é quase que, pelo menos nos moldes antigos das vacinas que são disponíveis em rede pública, é impossível. Ela é muito reatogênica, né? Então não era feito. Então existia uma lacuna muito grande, a proteção vacinal diminuía e aumentava muito os casos na adolescência. Hoje nós temos a celular, que é a DPT celular, que é a difteria, coqueluche e tétano celular, que diminuiu essas reações em torno de 80%, 90%, né? Então está sendo feito novamente, indicado acima de 10 anos, uma vacinação contra a coqueluche. E essa vacina parece que é recente, então? Não, ela não é recente. Ela começou a ser usada com essa indicação recente. Mas a celular, desde que
A vacina, a difteria, coqueluche e tétano, principalmente o componente da coqueluche era muito reatorgênica e acontecia algumas reações graves nos ditos nos que eram feitos de células inteiras, né, foi desenvolvido a celular. Com o desenvolvimento da celular foi possível ser feito em crianças acima de 7 anos. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Estamos encerrando o nosso programa Saúde Hoje. Agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde Hoje, 13 anos com você.